Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Em busca da paz de hoje, nós falaremos um pouco sobre conflitos e sobre paz. Nós vamos basear o nosso devocional em Gênesis 26, no qual há um conflito e há uma aliança entre Abimeleque e Isaac. Gênesis 26, verso 26 ao 33 nos diz assim: Naquela época, Abimeleque foi até Isaac, vindo de Gerar com Auzate, o seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante do seu exército. Isaac lhes perguntou: Por que me vieram ver uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Você não nos fará mal, assim como nada fizemos a você, mas sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: Achamos água. Isaac deu-lhes o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Amém. Bom, meus amados irmãos, no capítulo 25, Abraão morre. Após a morte de Abraão, há uma fome na terra. Há uma fome naquela região. E Deus orienta Isaac a não ir para o Egito, que era para ele estabelecer-se naqueles lugares por um tempo, e depois o Senhor ia estabelecê-lo aonde o Senhor queria e iria abençoá-lo. Então Isaac fica na região dos filisteus, na região de Gerar. Abimeleque era um rei filisteu. E nisso, meus irmãos, Isaac vai viver no meio deste povo. Ele apresenta a sua esposa Rebeca como sua irmã, com medo que os matassem, cometendo o mesmo pecado que seu pai Abraão. Mas o rei o vê acariciando Rebeca, chama a atenção dele. Ele fala: Não, achei que eu por ela ser muito bonita, vocês iam me matar e ia tomá-la. E aí nisso Abimeleque faz ali um decreto para que ninguém tocasse naquela mulher. E Deus começa a abençoar Isaac no meio daquele povo. Isaac vai prosperando ao ponto que ele plantava e colhia 100. E ele começou a ficar muito rico mesmo, a Bíblia fala riquíssimo, ao ponto que os filisteus o invejavam, e ao ponto que o rei Abimeleque chega a Isaac e fala assim: Olha, não dá para você viver em nosso meio mais. É melhor você ir embora. E ali, naquele tempo, Abraão viveu naquele local, né? Abraão teve contato com aquele povo. Abraão cometeu o mesmo erro naquele local também. Ele cavou poços e depois que Abraão morreu, aqueles poços foram entupidos pelo povo de Gerar. E então Isaac vai lá, reabre os poços novamente, dá o nome àqueles poços que o seu pai tinha dado, mas aí os pastores e o povo de Gerar chegavam no local falando: Isso aqui é nosso. E aí os pastores de Isaac, os funcionários de Isaac tinham que sair dali. Aí Isaac foi e cavou um outro poço sem ser esses. Mandou cavar um poço, esse poço, a Bíblia diz que ele deu água viva, ou seja, ele era uma mina mesmo, um manancial. E aí foi tomado também pelo povo de Gerar. Aí ele cavou mais um, foi tomado também. Aí ele saiu daquela região e cavou outro. E aí eles não o tomaram. Depois disso, Isaac sai daquela região e vai para a região de Berseba, que ainda não tinha esse nome de Berseba. E lá ele cava um poço. Só que antes do resultado daquele poço, aparece Abimeleque com os seus oficiais para conversar com Isaac.
E Isaac fica indignado porque ele tinha sido expulso da região. Falou: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês foram hostis comigo. E aqueles homens, por um meio de uma diplomacia, falam para Isaac: olha, nós viemos aqui para um acordo de paz, porque nós vimos que você tem sido abençoado pelo seu Deus. Isaac dá um banquete para eles se servem, comem, e em seguida eles passam a noite ali, pernoitam ali, e aí eles despedem, fazem uma aliança, aonde Isaac, de alguma forma, atacaria Gerar, e Gerar, com Abimeleque, não atacaria o povo de Isaac. Isso para Abimeleque era uma questão diplomática. Olha, aquele homem já é muito grande, o pai dele era poderoso, eles servem um Deus que faz milagres, faz maravilhas, e é poderoso e protege eles. Então é melhor que nós temos que fazer é ter uma aliança com eles. E assim é feito. Entretanto, meus irmãos, aqui houve um conflito e houve aqui uma tratativa de paz. Veja como é interessante, Deus não tinha responsabilidade nenhuma com Abimeleque. Deus não tinha responsabilidade nenhuma com o povo de Gerar. Mas Deus tinha responsabilidade com Isaac e com a descendência de Abraão, porque assim ele tinha prometido. E nós sabemos que o nosso Deus é justo. Mas havia ali uma mágoa, havia ali uma questão não resolvida. E essa questão não resolvida precisava ser resolvida. E o que é feito aqui? O que nós vemos é que Deus tem uma pedagogia que vai muito além do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreender naturalmente. Deus incomoda Abimeleque a fazer uma aliança com Isaac. Não foi Isaac que procurou aliança, foi Abimeleque que procurou aliança. Deus o incomodou, Deus levou aquilo. Deus usou Abimeleque para tratar o conflito interno de Isaac. E nisso nós vemos que Deus quer tratar aquela situação não resolvida, para dar prosperidade à vida de Isaac. E Isaac passa a ter prosperidade, Isaac passa a ter paz. Aquele poço, depois da aliança ali, aquele último poço cavado dá água, e eles passam a ter água. A água naquela época era fundamental para a sobrevivência. Ainda mais num local árido, que era aquelas regiões ali do Negev. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos travados em alguma coisa, nós estamos paralisados na nossa sequência de vida, mesmo vivendo uma vida com o Senhor, porque existe às vezes um conflito ou outro interno em nós que não foi resolvido. Às vezes uma mágoa guardada ali, você põe ela lá no cantinho e fala assim: não, deixa ela aqui, ela não está me atrapalhando, não estou vendo essa pessoa mais. Mas você já reparou que muitas vezes Deus faz com que você seja confrontado por essa situação para que ela seja tratada? Eu quero hoje apresentar para você o seguinte: você que está me ouvindo, se você realmente quer ter um segmento de vida próspero, um segmento de vida em paz, nesta busca, nesta jornada para viver uma vida em paz, você precisa resolver os seus relacionamentos. Você precisa resolver aqueles conflitos que estão aí armazenados, engavetados, guardados e que não são tratados. Deus não vai deixar essa situação dessa forma. Deus vai tratar, Deus vai resolver. E se você abrir o seu coração para o Senhor, Ele vai modificar a sua realidade. Dê banquetes àquelas pessoas que você está tendo dificuldades, que você está tendo conflito. Trate-os bem. Entenda que isso é uma forma do Senhor tratar com você essa questão. E também é uma forma do Senhor resolver essas questões internas. Pense nisso. Que Deus o abençoe. Que você tenha um dia abençoado. No nome santo de Jesus Cristo. Um abraço fraterno para todos vocês. Fiquem com Deus.